A gente tem um projeto, Tony, que eu que gostaria de falar, já que tem essa possibilidade, essa oportunidade do projeto que foi aprovado esse ano, né? Mesmo sendo oposição, um projeto de psicólogos nas escolas. Então, foi autorizativo, já a prefeitura tem colocado alguns psicólogos, principalmente na Fundasa. A ideia é exatamente você ter psicólogos nas escolas para ajudar a trabalhar nesse momento de pandemia, que aumentou mais a demanda, uma preocupação com os jovens em relação a bullying, em relação ao aumento do índice de suicídio. Então, esse Psicólogos nas Escolas é, de fato, um projeto que foi aprovado. Acho que os psicólogos agora estão se articulando para aumentar a possibilidade de trabalho deles também e se não der para cada escola ter um psicólogo, mas pelo menos alguns núcleos escolares ter um psicólogo para auxiliar ali no ensino e aprendizagem, na questão emocional dos alunos, enfim, até mesmo dos funcionários. Então foi um projeto que foi aprovado esse ano, que é bem interessante a gente ter essa linha e esse olhar aí para as nossas crianças e adolescentes. Eu acho, vereadora, que é um assunto muito polêmico, né? Eu já li muito sobre isso e na minha área, né? Eu trabalhei como repórter policial minha vida inteira, né? Me afastei um pouco porque não há psicológico que realmente aguente isso. Então eu acho que é uma evolução que desenvolve na cabeça do adolescente um pensamento completamente diferente. Aquilo é aquela briga, né, entre consciente e subconsciente, que é o inimigo número 1 de cada ser humano, é o subconsciente. Hoje, esse danado do celular é uma ferramenta importantíssima para o crescimento do Brasil, do país de uma forma geral, do mundo, né? Porém, a garotada, eles têm uma inteligência impressionante para destrinchar esse troço e começam a entrar no mundo completamente diferente. Você deve lembrar do chamado Baleia Azul, que era um jogo que as pessoas se cortavam, conseguiram segurar essa onda. Então hoje nas escolas não depende de você como vereadora, que é muito pequeno, depende de mim, né, da imprensa, que eu não falo pro Brasil inteiro. A ideia seria fazer isso, mas de governadores, né, de políticos mais fortes. Seria uma política do governo federal também com relação a isso, a proibição de celulares nas escolas. Eu já vi muitas reclamações, conheço professoras, falam, olha, é difícil, porque todos eles ficam no celular, sabe? E a professora perdeu o poder, né? Perdeu a voz ativa que tinha antigamente, que eu apanhava na mão da professora e meus pais falavam, parabéns aí, professora, aí tem que dar mesmo um corretivo nesse cara. Então hoje não, hoje se fizer isso, direitos humanos, são leis que foram criadas para prejudicar. Aí conta o quê? Uma criança, eu entro nesse assunto, é um assunto que eu gosto de falar. A criança sofre, né, maus tratos em casa, às vezes do padrasto, a maioria das vezes, ou o próprio pai abusa sexualmente da filha. Eu conheço casos, vereadora, que chocante, né? Já acompanhei ao longo da minha vida como repórter policial, que é de arrepiar o cabelo. Sim, eu imagino. Então, essa ideia de ter um psicólogo na escola, com aquela visão diferenciada, peraí, você tá quieto, estranho, porque tem um comportamento diferenciado. Tem. Eu sou professora, então eu também acompanhei vários casos, né? Vários casos que deixam o nosso psicológico é abalado, porque você pensa no seu filho, você pensa assim, como pode fazer isso com uma criança desse tamanho, com essa idade, ou qualquer pessoa, né? Essa questão da violência e abuso é muito forte. Então, a gente fica chocado, imagina a criança e o psicológico dessa criança, desse jovem, adolescente, como que não mexe. Então, exatamente, é esse olhar de você auxiliar uma criança que tá diferente, e a professora, às vezes a gente conseguir enxergar que a criança tá estranha, tá diferente e tal, mas tem 35 para você olhar, tem 35 para você cuidar. Então um olhar de um profissional especificamente para nessa questão, eu acho que tem uma pontinha de psicólogo em todas as professoras. Tem, é quase igual ao médico louco, todo mundo tem um pouco, de psicólogo também, a professora tem um pouco. É porque você tá constante ali, né? Um comportamento diferenciado, você já nota. Você já nota, exatamente. E às vezes você ou é um comportamento mais tímido, retraído, ou um comportamento mais violento. Então tem tudo isso, né? Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.